Fala, galera! Estamos começando mais um podcast ao vivo agora, ao vivo e a cores. Estávamos aí fazendo os nossos testes, nosso técnico especial, coordenador do nosso podcast aqui, liberou pra gente, então estamos aqui. Já vou pedir pra você que tá entrando, se você estiver entrando já, e se inscreve no nosso canal para acompanhar o nosso podcast semanal toda terça-feira às 15 horas. Hoje eu tô aqui com a minha convidada, ela é muito especial, todo mundo é especial, mas ela é muito especial porque ela viu a jornada múltipla nascer, e ela chegou É aqui, ela falou, tô até verdade. emocionada, que é a Jana Ribas, Jana Seara Ribas. Ela é treinadora de líderes, empreendedora, mãe do Kaique. Seja muito bem-vinda, Jana. Obrigado por estar Obrigada. aqui e por fazer parte de tudo isso desde o início, né, acompanhando e me ajudando, inclusive, no processo de autoconhecimento para que tudo isso pudesse acontecer. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Cláudia. Eu que agradeço, assim, olha, tô encantada de estar aqui, né? Muito agradecida pelo convite e por fazer parte disso mesmo, né? Depois você dá um espaço aí para eu contar essa. A Essa gente falou um historinha pouquinho aqui antes do bastidor, mas não contei, né? Os não detalhes. contou. É, Deixei a Cláudia então. curiosa. Eu quero saber, porque assim, para quem não sabe, para quem tá nos acompanhando aqui, a Jana fez alguns trabalhos, inclusive, de desenvolvimento comigo, né? Algumas sessões direto comigo. Então, pode ser que eu tenha E falado coisas, vice-versa. e vice-versa, que eu tenha falado coisas que eu não lembro mais, assim, Não, mas que que nem faz eu todo lembrava, sentido. mas eu Mas, ó, resgatei. me fala um pouquinho da tua jornada múltipla de hoje, porque, assim, muito engraçado, porque eu achei que eu fosse. Eu falei, putz, vou me atrasar. Deu ruim, deu ruim. Assim, eu não sei você, por mais que você sempre esteja no horário e batalhando pra estar no horário, é tanta correria que você tem a sensação que você sempre tá atrasada em todos os lugares. Foi igual, Aquela Cláudia. sensação. Por quê? Aí eu, putz, vou atrasar e tal. Aí, Jana, eu também, meu filho, não sei o quê. Como é que foi teu dia hoje, Jana? Ah, foi uma rotina múltipla, né, como sempre. A gente estava falando, eu tô sempre me organizando pra chegar no horário, mas a gente tá sempre fazendo 367 coisas, né. Então hoje foi desde 360. passar o pano no chão, como eu Ah, disse, igual na eu. casa, organizar a casa, e gravar aula também, estava gravando aula de manhã, e deixei meu filho na escola, enfim, aquele complexo, né. Passear com outro filho de 4 patas, né, eu tenho mais 3, né, são 4. Você tem 3 de três. 4 patas e o Kaique, né, de 2 pernas, que eu digo. Então é um conjunto de coisas e a gente tá Sim. sempre nessa jornada, E você já né. tinha os 3 antes de ter o Kaique? Já, bastante tempo. Já é uma rotina. Já é uma Sabe rotina. que eu queria que você comentasse, eu acho que tem muitas mulheres que passam por uma situação que você passou, e que eu me lembro bem, e é muito bacana, você é uma das poucas. Eu tive contato com muitas mulheres que fluíram, que cresceram, que se desenvolveram e começaram do zero. Mas uma das poucas, assim, que se reconstruiu muito rápido na carreira, na Poxa. transição de carreira, porque você, na verdade, você gerenciava uma equipe, você era do mercado pet. Eu queria que você Sim, contasse um um pouquinho pra pouquinho. nós, assim, porque eu me lembro quando você me ligou e falou assim: ah, eu tirei licença maternidade. Você lembra? Lembro, porque você engravidou depois que a gente fez nosso curso lá em 2015. Ah, é. E aí, o que aconteceu? Eu lembro que você estava grávida e tal. Aí você falou, eu tirei licença. E quando eu voltei, aí me deram tchau da empresa. Eu não estava mais lá. E eu não sei, agora eu não quero voltar. Eu quero ter tempo com meu filho, eu quero empreender. E eu vou começar isso agora. A gente fez poucas conversas, mas assim, eu fiz uma live e falei com a Jaque, que é minha secretária, esses dias na live, que assim, falava pouco com ela sobre algumas coisas que ela, sei lá, pediu uma mentoria, uma orientação. Uhum. Quando eu voltava a falar com ela, já tinha, tipo, Feito Várias várias coisas coisas, naquele já tinha evoluído intervalo. pra caramba, e com Uhum, você foi assim. Depois a uhum. gente fez uma live em 2020, na pandemia, você se É verdade. reinventando ali de novo, porque daí você foi pro mercado e aí veio a A pandemia. pandemia. Conta um pouquinho de como é que foi tudo Essa começou, dessa transformação. transformação, de quando você estava lá na empresa, no emprego formal, convencional, pra agora, assim. Tá bom. É, já faz 17 anos que eu atuo no mercado pet, né, Cláudia? Então a gente se conheceu lá em 2015, né? Só para reforçar. Acho que uma boa parte das mudanças na minha vida começaram em 2015, é engraçado, né? E eu acho que isso é importante falar, porque Uhum, tá tudo relacionado com uhum. essa questão do desenvolvimento, né? A gente fez um curso juntas lá, então, para quem não sabe, né? Uma das nossas formações, porque eu sei que você tem várias e eu tenho outras várias. Em 2015, eu fui para lá porque eu estava justamente gerenciando uma equipe, já fazia 2 anos e pouco, eu acho. Eu já tinha entrado numa pós-graduação, na verdade, em 2013, voltada para essa questão de gestão de pessoas, né? E foi bem coincidentemente quando eu fui promovida para coordenação, mas aconteceu tudo meio junto, sabe?
Daí lá foi quando eu tive o primeiro contato, assim, com essa questão de desenvolvimento de equipes, de liderança. Eu tive algumas disciplinas com professores que até eram psicólogos e tudo mais, que até trabalhavam, né? Eu me lembro que eu te perguntei isso quando a gente se encontrou nesse momento aí de reinvenção e você falou de psicologia de grupos, né? Sim. Eles Ah, é trabalhavam com verdade. isso lá. Eu falei, nossa, que coisa diferente, mas eles trabalhavam com isso na pós. Só que, lógico, é diferente, né? E ali foi quando eu me encantei por esse lado do treinamento. Falei, nossa, que coisa legal, né? Eu acho que um dia eu teria vontade de trabalhar com isso, porque a função que eu fazia como coordenadora de propaganda veterinária, que era meu cargo, né, de gestão, trabalhava para uma farmacêutica veterinária na indústria mesmo, ela era mais voltada para essa parte técnica, né? O mercado pet, eu não sei se você tem conhecimento assim mais próximo do mercado, mas é um mercado muito peculiar. Nesse ponto, ele se assemelha um pouco com a humana, mas ele foi, digamos assim, todo adaptado, porque o mercado é muito diferente, os modelos de negócio no mercado pet são muito diferentes, né? É o que eu falo para os meus clientes. Eu hoje tenho clientes de diferentes formatos e momentos de negócio, né? Então, ali a função ela era um pouco mais técnica, né? Só explicando isso assim. E tinha um pouco com esse lado do treinamento, da capacitação já era uma coisa que eu gostava mais do que a parte estritamente comercial, né? Ele Sim. é meio dividido nesse formato. Bom, e aí, enfim, em 2015 eu fui fazer o curso, quando a gente se conheceu, buscando me desenvolver mais para ajudar a minha equipe mesmo. Né? A gente estava até aqui falando um pouquinho antes disso, né? Que a gente buscou ali o curso para um autodesenvolvimento, mas algo que hoje a gente oferece para Que os a gente nossos pudesse aplicar clientes. com as pessoas, né? A gente não Isso, imaginava que aquilo seria uma transformação muito pra individual gente. nossa. Isso. Não era esse o nosso Não. objetivo, né? Quando eu fui ali, eu não tinha ideia de empreender, eu tinha até essas vontades que eu falei, né? Puxa, que legal trabalhar com treinamento e tal. Mas eu imaginava assim, dentro de uma empresa, talvez, que tem, né? Empresas que têm já Sim. desse departamento e tudo mais. Mas não era uma coisa que eu alimentasse, entende? Que eu tivesse traçado uma carreira para aquilo de forma nenhuma. Era bem despreocupado, assim, né? Sim. Só sei lá, né, uma sementinha que você vê ali, assim, que, né, fica ali, né, e depois ela começa a brotar em algum momento. E aí, quando a gente foi lá, se conheceu, fez o curso e tal, foi quando surgiu, na verdade, essa vontade, duas coisas, né? Uma era de ajudar já as pessoas, mas depois eu fui descobrir que não era esse o formato, né? E, na verdade, mais recente, quando eu me dediquei a isso, que eu entendi que o que eu fui buscar para oferecer é que era o formato certo e que eu nunca ia ter sucesso por mais que eu me dedicasse, porque sendo hierarquicamente superior, não tem como ter um resultado. A gente vai até um nível de desenvolvimento como líder, né? Então eu não tinha esse entendimento lá atrás. E aí, eu até me perdi, né? Já falei tanto. Mas aí foi, né, justamente nesse processo ali de aprendizado, que acabou surgindo essa questão também de ter um filho, né? E uma das pessoas que me inspirou, isso era uma coisa que eu queria falar, foi a Cláudia, né? Ah, Porque é? eu me lembro lá de, justamente, a gente ficou muito próxima, né, Cláudia, Sim. desde A o gente primeiro ficou. Sabe quando você dia. arranja uma amiguinha assim, Fabrício? Você vai fazer um curso sozinho, você arranja uma amiguinha, daí você fica andando com a amiguinha. E aí eu e a Jana era assim. E lógico, a gente trocava muito de pessoas Sim. para fazer as atividades, mas a gente fez Os várias intervalos juntas, ali, a né? gente ficava. Desde o primeiro dia a gente sentou junto, fez algumas, não, vamos Isso. fazer nós mesmos, porque a gente estava bem aprendendo aquela base ali, Sim. né? E treinar realmente parecido se ajuda, né? Eu não sei, eu tenho, é coisa de perfil, né? Sim. Então, Sim. eu sei que eu tenho esse perfil de fazer junto com outros e às vezes ficar mudando tanto, você não consegue pegar e dar Sim. uma sedimentada, né? Mas foi lá que surgiu num exercício, aí foi com uma outra colega, porque ela lembra bem, né? Que fazendo o exercício veio isso. Uma das coisas você era uma pessoa que já empreendia, já viajava, já tinha os filhos, né? Já tinha os Então, dois. foi um lugar onde eu abri um pouco a minha mente, assim, porque eu sempre tive um medo de ter filho, na verdade, Cláudia. Então, assim, eu tinha uma vontade e eu jogava lá pra frente. Depois dos 35, depois dos 35. Eu achava que 35 tá chegando nunca, sabe? Assim, você vai Sim. procrastinando Sei. aquilo. E meu medo era de atrapalhar a carreira. Olha que coisa louca, né? Acho que a gente Sim. acaba atraindo os medos, mas eles têm um fundo pela questão feminina, né? Que a gente também tem Que a gente. falado, né? Que Pode falar. justamente tem a ver com a dificuldade que você passou, né? Era aquilo que você Exato. queria postergar. Claro que talvez
foi menos, não sei, ou mais do que você imaginava, mas era sobre isso que você pensava, né? Era sobre isso, né? Ah, eu vou ser demitido, eu não vou mais ter como viajar, porque eu vou ter uma pessoa dependente. Sim. E geralmente quem é assim, né, dedicado nas coisas, quer se dedicar em tudo o máximo. E aí, claro que não vai dar conta, Uhum. né? Algum lado vai sobrecarregar e não vai ter como. São momentos que a gente precisa parar. Né? Então eu tinha esse medo, assim, confesso que eu tinha esse medo, empurrava com a barriga e não pensava. Mas lá eu nem tava ainda perto, acho dos 35, agora eu já nem sei, né? Eu tava me aproximando dos tal dos 35. E aí surgiu num exercício isso, assim, dessa possibilidade da maternidade. E uma das coisas foi assim, puxa, talvez eu pudesse até trabalhar com desenvolvimento mesmo, né? Porque aí, quando a gente está fazendo desenvolvimento, vão surgindo as respostas dentro Vão da gente surgindo. de solução, né? Por isso que é importante que todo mundo Sim, passe por sim. processos assim de desenvolvimento. Sabe, Jana, eu vou fazer um parênteses que esses dias Pode eu fazer. tava falando com uma pessoa sobre uma palestra que eu assistia, onde o cara ele vendia um final de semana de imersão de autodesenvolvimento. E aí, essa pessoa falou assim: ah, mas eu acho que não compensa. O que ele vai passar lá, a gente tem que estar fazendo no dia a dia. E, de fato, hoje é uma coisa De que eu trago pra fato. minha rotina, é uma coisa que eu faço. Mas tem muita gente que só vai parar pra se autoanalisar nesse momento. Por isso que a gente vê muita transformação. Ah, a pessoa foi numa imersão e ela saiu de lá transformada e tal. Por quê? Porque provavelmente ela não estava olhando pra ela. E foi o momento Exato. em que ela parou, que talvez tenha sido o que aconteceu com a gente lá É. atrás. E também assim, né, uma coisa que eu acho que eu sempre falo pro meu público, assim, não tem mágica. Não é que você foi lá numa imersão e resolveu sua vida. Não, ali você começou a despertar coisas. E Isso. você vai ter que manter. É o treino, né? Igual eu falo, é uma escalada. Você não aprendeu a escalar e sai escalando a montanha. Você vai, você treina, né? Que nem você faz crossfit, né, Cláudia? Você não sai levantando o peso que você levanta, Não. subindo lá as cordas lá que tu escala praticamente as cordas da noite para o dia, você tem Sim, um treino, você tem um fortalecimento e você tem essa constância. O sim. desenvolvimento é a mesma coisa, né? Para a gente atingir alta performance, a gente não pode parar. E tudo bem também, tem momentos que às vezes a gente vai reduzir essa Sim, velocidade. Tem N situações pessoais que muitas vezes vão impactar. A pandemia mesmo é um exemplo, né? Vai sim, impactar na rotina da nossa vida e a gente sim, vai ter que andar diferente. A maternidade é outro exemplo, porque muda totalmente a nossa rotina e a gente precisa se reencontrar, né. Então ali foi onde começou essa vontade, né, mas aí eu estava numa época, assim, ainda no auge de coordenação, cobrindo área, expandindo você viajava área. bastante, né? Demais, né, eu fazia os 3 estados do sul, então eu entrei nessa equipe em 2013 e tinham 3 pessoas, né, na minha gestão. Aliás, 4, tinha acabado de ser contratada a 4ª pessoa quando eu entrei. E quando eu saí já eram 10 pessoas, né, 6 anos depois. Então só foi expandindo, as áreas são grandes, né, geograficamente falando, e o modelo de trabalho é de acompanhar campo, né, tá bem presente a semana toda. Então assim, quando eu saí da rotina, realmente era humanamente impossível, né, com um bebê nos braços, Sim, você cobrir uma área desse tamanho. Pra você ter uma ideia, eu viajava semana sim, semana sim, semana sim, semana sim, semana sim, semana sim, 6 semanas seguidas. E na semana que eu estava aqui em Curitiba, teoricamente, que eu viajava, porque eu estava cobrindo uma área aqui do interior, eu ia até Guarapuava, dar umas palestras na universidade. Então, assim, estava demais, assim, era um momento sim, muito acelerado, né, do mercado, o momento da empresa e tudo mais. Então, inviável mesmo, né, conciliar desse ponto de vista, assim, né. sim. Então, aí quando eu voltei, né, aí eu fui demitida. Mas você pensava que isso poderia acontecer? Eu tinha uns 99% de certeza Você pensou em. Então, que ficou pensando que assim, isso você pensou poderia em. acontecer. Eles não te propuseram, assim, remanejar? Não. Não, veio do nada. Como que foi pra você? Como é que você se sentia? Olha, é aquela coisa, né, Cláudia, eu imaginava, que eu te disse lá atrás, quando eu tomei essa decisão, eu já sabia que esses impactos viriam de alguma forma e era um dos meus medos de: "Será que eu vou dar conta de tudo? Porque eu vou querer cuidar bem do meu filho, né, compromisso de colocar no mundo e querer educar e dar o melhor ali". Mas para mim o educar e dar o melhor é estar presente,
né? E hoje eu vejo isso muito importante, até Sim, trabalhando com liderança. Não tem sentido para mim trabalhar com liderança se eu não posso liderar meu próprio filho, ser sim, exemplo para o meu próprio filho no sim. dia a dia, né? Então, isso é uma coisa dentro da gente que a gente tem que acertar e achar um ponto para poder o restante dar Você falou certo, uma né? coisa bem importante. O que eu trabalho bastante também, assim, e pra mim um dos pilares do meu trabalho é a autoliderança, que é o que você acabou de falar. Tem Se que você ser, não né? dá conta da sua vida, das suas metas, objetivos pessoais, enfim, Se dar você conta não não é é não é exemplo, ser excelente em tudo, mas é conseguir ter o controle sobre exato. tudo. E como que você vai fazer? Como que você vai convencer as pessoas a fazerem isso? Não vai, né? Porque você não convence falando, né? Você convence sendo exemplo. Então, assim, ao mesmo tempo que era um medo, era um conforto eu entender que eu não ia ter mais como viajar, porque sempre tem um outro lado que era assim, se é para ter, tenho que ter um tempo também. Mas no meio daquilo, como que eu vou achar uma solução, uma saída, entende? Sim, Então é muito difícil, né? Eu acho que as mães passam por esse medo e ao mesmo tempo esse alívio por um lado que é assim, pronto, agora eu me libertei disso que eu não preciso decidir e eu abdicar, sim, entendeu? sim, Abdicaram, resolveram pra mim. É ruim, né? Lógico, sim. porque já faziam 10 anos que eu estava nessa empresa e, né, então falando disso assim, como que se sente? Acho que é como toda mulher se sente, né? Puxa, tanto tempo, não teve uma opção de remanejar por um período, Não foi né? negociado com Um você. lado humano de oferecer algo diferente, procurar uma alternativa ou perguntar se tem alguma solução, se tem alguma ideia, se tem alguma possibilidade. Ser Sim, ouvido, né? O que todo mundo quer, na verdade. exato, Todo exatamente. profissional é um ser humano antes, e antes de ser né, um profissional, então ele quer ser ouvido, quer se sentir pertencente, né? Sim, E assim se sim. sentir valorizado, né? Que tudo que ele deu, toda a dedicação que ele deu, está sendo valorizada. Né? Então era mais sobre isso, né? Eu acho que esse é o desafio que as mães passam, né? E quando também é tudo muito bem conversado, eu acho que é tranquilo, né? Eu acho que eu já vi várias mães assim, ah, não, aí tomaram essa decisão, conversaram comigo, foi o melhor e tudo mais. Mas no meu caso não tinha essa opção, né? É o formato de modelo também, né? Sim, De sim, sim. cultura, muitas vezes, da E aí empresa. você tem 2 opções, né, ficar chorando o que fizeram com você ou Exato. escolher fazer algo, né, pra isso. Exatamente. Mas eu tinha já como você falou, né, eu já tinha essa visão de que poderia acontecer, de que era a maior chance pelo perfil do momento todo que o mercado estava vivendo, a empresa, o meu formato de trabalho, né. Só que lógico, é sempre um baque, né, não vai ter ninguém assim: "Ah, tudo bem, eu já estava esperando". Não, eu acho que não existe isso, Não, eu não não sei. existe. Pra É, eu mim não acho que não. existe, né, 10 anos dedicando a vida, né, como uma pessoa mesmo me disse, né: "Puxa, você não dava seu sangue, você dava sua vida, né". Realmente, eu passava É a a maior vida, parte da literalmente, quando semana, você se manhã, expõe tarde e a noite, riscos e viagem e tudo mais, você tá colocando a sua vida, né. em função, né, da empresa. Sim, E lógico, assim, sim. por uma escolha minha, porque eu gostava de fazer aquilo, né, não dizendo: "Ah, era demais e tal". Não, eu Sim, uma escolhi escolha estar sua. ali, Sim, né. sim. Mas sim, né, então é nesse sentido que eu acho que as pessoas se Assim como sentem, você né. faz hoje com o seu trabalho, é a mesma É coisa. a mesma É, e a coisa. responsável é você. Mesma coisa. E a escolha é minha, né. Mas enfim, aí quando veio tudo isso, veio nesse momento, né, eu acho que o mais desafiador é também pra mim, como já era uma coisa que eu tinha um medo, né, um medo eu acho que é a palavra, mas até certo ponto assim: "Ai, será que eu vou dar conta de ser mãe? Será que eu levo jeito?", né, porque eu sempre fui meio, Fiona, né, eu digo. Não fui aquela que brincou com as panelinha, que cozinhou, eu não sei cozinhar, eu falo: "Será que eu vou dar conta de cuidar um filho?". Mas ao mesmo tempo eu olhava assim: "Não, claro que eu vou dar conta, né, eu sou médica veterinária de formação, né, vou cuidar igual um bichinho e vou cuidar 100%, né". Então tem esse outro Se eu lado que cuido é bem dos meus fácil. cachorros, por que eu não vou cuidar de um filho, né? É, vai ser mais um ali na ninhada, né, e é mais ou menos assim mesmo. Então vou me dar bem, né. Mas o desafio eu acho que maior é que é um momento de muita vulnerabilidade da mulher, né, então eu já Sim, tinha essa visão antes, mas lógico que vivendo é bem diferente, né, é. sentindo aquilo e vivendo aquilo, né, Sim. quantas mudanças. É um momento que na verdade eu acho que a mãe ela precisaria estar tranquila, né, o ideal seria esse, eu acho que não É. para a mãe e para o filho, mas para o mundo, né, porque depois por que É que quando você fala em planejar ou talvez não ter, é por conta disso, é pelo
porque você quer viver aquele momento tranquilo e tal. E na verdade, você planejou. Só que eu acho que quanto mais o tempo passa, mais maturidade você tem, menos Mas, chance de ter filho. E com eu falo isso. Eu certeza. acho que se eu não tivesse tido filho, né, muito cedo, assim, inesperado, né? Esperado foi, porque você tá fazendo alguma coisa. Você tá Sabe que esperando, tá há se uma fazendo. possibilidade da consequência? Sabe que é uma possibilidade, mas, né, não sei, enfim. Eu não, talvez eu falasse assim, mesma coisa, eu vou esperar, eu fiz 35 Vou esperar, vou sexta-feira. esperar. Eu vou esperar, e eu acho que eu não ia falar, não, agora não. Não, porque sempre vai ter um projeto novo, porque sempre É, vai ter uma coisa que você tá fazendo, você sempre vai falar que não tem tempo suficiente. E hoje eu vejo, Jana, não sei você, mas assim, a fase dos 20 aos 30 é a fase que você realmente não enxerga, que se você pudesse olhar para aquilo e aproveitar aquele momento, mas não. E é a fase onde as coisas acontecem. Então, se você souber aproveitar muito bem dos 20 ao 30, eu acho hoje, na verdade, antes eu já achava, não posso falar, porque a minha experiência foi diferente, a minha filha eu tive com sim. 20, mas assim, é, eu acho que o filho, o ideal é que você tenha depois dos 30, porque dos 20 aos 30 é quando tudo acontece. Você tem que preparar a tua vida. Você E tá claro se que se você não conseguiu construindo, fazer, né? ok, sempre, nunca é tarde. Eu sou a pessoa que fala isso sempre. Mas que é diferente, é. A energia, o gás, as Ah, é. possibilidades, a disponibilidade, o físico, tudo entre os 20 e os 30 é uma coisa. É. Mas aí você tem os ganhos também, né, de ter o filho nessa idade e de ter mais tarde, né? Eu acho que sempre vai ter o bom e o ruim, né? Digamos assim. Um lado sempre compensa o outro. Porque realmente a energia lá atrás é outra, né? Mas é um momento de É, construção, né, Cláudia? Eu sim, vi assim. sim. E também o que eu vejo de vantagem, né, que eu procrastinava, eu pensava, ai, não, quando eu tiver mais sabedoria. Mas, né? Ah, não, nunca vai ter. A sabedoria nunca, ela não, Tem você que ter não, mais sabedoria para educar um filho, né? Mas se for esperar ter, não vai não ter vai, nunca, né? né? Vai passar. E me fala assim, quais das atividades que mexeram mais com você quando você fez a formação, assim? E daí, se você puder contar, eu quero saber agora, a Ah, tá. curiosidade, o que que tem lá nos teus livros, o que Eu que vou eu contar. falei que eu não me lembro. Tá, vou contar também. Que vai ser bem importante É, pra mim, eu acho, esse momento. tá. Vai sim. A gente deixa isso pro final, né? Aí, pro final? É lógico, O que que você né? acha, Fabrício? Acho que esse tem que ser o final, assim, bem pontual, né? Pode Olha, esse é ser, o pode auge ser. do É, o nascimento auge. da jornada. É verdade. É, Nossa, e é porque eu tô curiosa, por isso que eu é. tô puxando. Mas pra você, o que 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 mais pegou mais? marcou? Então, essas duas coisas, na verdade, Cláudia, porque foi aonde eu virei minha chave ali, né? De uma coisa que era muito importante de vida, que eu acredito que eu precisava fazer. E que ela ia acontecer nesse momento certo, né? Por mais confuso que seja esse momento, ele tem um porquê, né? Eu acredito muito nisso, assim, né? Eu tenho muita fé de que sempre tem um algo maior, que às vezes a gente leva um tempinho a mais pra descobrir lá na frente. E Sim. depois olha pra trás e fala assim, era por isso, né? Então, eu acho que não tinha outro momento melhor, embora tenha sido meio confuso, né. Então foi tomar essa decisão de falar: "Não, eu realmente eu quero ter um filho e eu não quero sair da vida sem ter um filho e o momento tá chegando e eu, né, quer queira ou quer não, vai acabar o prazo de validade da mulher, né". Tem Sim. mais essa pressão, Tem né, isso, né? interna. Que não é uma questão daí de você ter condições, emocionais de ter, mas é o físico mesmo que já É o não físico, consegue, que aí né? já vai complicar, né, de Sim. engravidar e tudo mais, de Mas se talvez não você decidiu conseguir. empreender, porque assim, que você tinha vontade, mas você decidiu empreender, você já estava com ele, daí foi uma construção já com Isso. ele. Mas daí que a segunda chave foi essa, porque o que me bloqueava mesmo, entendo eu hoje, né, pode ser que, sei lá, pra frente eu veja mais coisas, mas, era a questão profissional. Porque eu queria estar num certo patamar de desenvolvimento, né, eu sou muito, controladora nesse sentido, né, de ter as coisas meio que sob controle. E eu não me via naquele patamar e eu não achava que eu ia chegar, porque eu acho que eu ia me cobrar muito sempre e Sim, querer mais, né. sim, Hoje, com a maternidade, eu tenho esse lado bom que eu aprendi, sabe? Assim, não, não precisa ser tanto, né? Não precisa ser tão perfeito. O imperfeito faz parte do perfeito, né? Eu tô cada vez mais sim, martelando isso, né? Eu não tenho que ter tudo perfeito. Não vai ter como fazer tudo tão bem sim, feito. São escolhas, né? Mas aí foi essa chave de haver essa possibilidade. Então, se de repente eu for demitida, se não tiver flexibilidade, eu vou empreender e vou criar essa flexibilidade. Isso passou a estar na minha mão, entende? sim. E isso me deu essa tranquilidade. Aí quando o momento foi, né, se adequando e tal, passou um tempo ali, 2, 3 anos quase para eu engravidar mesmo e tudo mais, porque aí teve várias situações e mudanças e tudo mais profissionais, pessoais, várias situações nesse meio tempo.
E aí foi quando eu falei assim: "Pô, olha, é a hora, né, é pra ser, porque se não for agora eu não vou", né. Então Uhum, eu digo assim, foi meio que um empurrão do universo, né, ou vai, agora faz, uhum. que tá tudo preparado. Sim. E foi uma boa escolha, né, e foi também quando a gente retomou e conversou, né, eu Sim, te eu quero saber procurei, essa etapa. que É, é isso que você então. me perguntou na verdade, né, contei tem que ter 3 horas de podcast pra falar tudo. Mas vamos lá, vamos focar, Cláudia. Que aí foi quando eu falei assim: "Não, eu quero fazer, eu vou seguir naquela ideia", porque aquela sementinha estava ali, estava pronta para brotar, não tinha me surgido uma outra ideia. E eu já tinha acompanhado, eu vinha acompanhando o seu trabalho desde o início, né. É, os posts, né, a página, acho que a criação, o Isso. nome. Eu É, você já começou a vinha ver, né. acompanhando um pouco, assim, seu trabalho, porque na verdade começou lá na formação, né, e aí dali eu continuei acompanhando, eu vi o quanto você foi crescendo, foi desenvolvendo, né, foi fazendo acontecer mesmo, Sim. né. E aí eu falei: "Não, eu vou lá conversar com a Cláudia, vou aproveitar, né, experiências de quem já tá", até busquei outros colegas de outras formações que eu fiz depois ao longo dessa jornada também, para trocar É, eu lembro experiências, mesmo. né. E ver o que que poderia ser feito e tal, para realmente encontrar meu norte, né. E aí me reinventei ali. Então foi a melhor coisa, assim, o desafio maior eu acho que foi isso, assim, por eu estar num momento de vulnerabilidade, de muita mudança, né, e todas essas questões emocionais que você acaba tendo que lidar, né, da maternidade e daí da questão profissional e de daí não sei o que lá, mas também passam, né, em algum momento. E eu acho que foi a melhor coisa, porque, enfim, em seguida veio a pandemia, né, uma coisa que a gente nem imaginava, porque se eu imaginasse eu não ia ter cancelado Sim, eu o acho que projeto. os projetos de filhos, né. Sim, sim. Ainda bem que a gente não sabe o que vai acontecer, né, por um lado, senão a gente desiste. Se desiste E antes de estando tentar. aqui eu não É. desisto de jeito nenhum Imagina dele estar aqui, que eu mudaria de cidade, principalmente com os meus 2 filhos, em se plena pandemia. imaginasse que teria, né, depois de um mês, Exato. assim. A gente teve que se reinventar, não, para mim voltar atrás não era uma opção para mim. Então aí teve que fazer acontecer. E aí o modelo de negócios dentro da pandemia que Mudou. mudou. Porque Isso. se você tinha workshop presencial, se você ia, se você prospectava de uma forma, agora você não tinha mais como Era ir, como tudo falar com online, ninguém. né, tudo online. E isso, assim, pra mim foi um grande desafio, porque até certo ponto, né, o bom é que quando eu resolvi empreender, eu já tinha uma coisa traçada, então eu comecei a alimentar aquele sonho, alimentar os projetos. E o bom da gente ter feito o desenvolvimento uma vez na vida é que a gente sabe os caminhos, né, Exato, Cláudia, então exato. a gente retoma aquela caminhada e retoma aqueles, então eu fiz vários exercícios de volta para eu retraçar toda essa reconstrução, então não sai do nada, né. E aí foi quando eu já tinha decidido, o online para mim é um desafio, né, eu sempre falo que eu me bato um monte com esse monte de botão, esse monte de coisa, mas quando eu coloquei na minha cabeça que eu ia ter meu próprio negócio, eu entendia que aquilo era importante e tinha Sim, que fazer parte. E que para eu iniciar eu ia ter que fazer aquilo e entender como funcionava. Então quando a pandemia veio mesmo, eu já tinha iniciado as coisas, eu tinha recém me organizado para começar, né. Mas eu já estava ali começando a fazer live, eu já tinha entendido, já tinha construído um Instagram, porque nem Instagram eu tinha antes, pra você ter uma ideia. Eu você não construí tinha para empreender. Falei: "Eu vou criar um nem pessoal. Instagram". Não, eu não tinha nem pessoal, A gente tinha o não contato que usava é no Facebook, então. no Facebook ainda. Eu não usava, porque era mais uma rede, mais uma coisa, eu não tinha nem tempo para Sim, isso. sim. E aí eu construí para isso, então comecei a alimentar, mas estava bem no comecinho. A pandemia começou em março, não tinha nem 6 meses meu Instagram, pra você ter uma ideia. E aí comecei a alimentar, comecei a fazer live focada, e aí intensifiquei com online, né. E baseei meu trabalho ali, aos poucos eu fui formatando o pouco que eu já tinha formatado, né, porque eu estava também fazendo muitas especializações, mentorias especializadas para o que eu queria construir, Sim, né. E aí também tive que ir formatando para online, porque realmente o modelo era todo presencial sim, e você também trabalha, né, Cláudia, com os modelos de vivência e tudo mais, sim. então a gente precisa adaptar bastante coisa. É possível, né? Mas é toda uma forma nova de pensar e reconstruir Qual que tudo, foi a né? tua maior dificuldade nesse tempo, assim, que você A minha maior dificuldade, eu acho que foi a overdose de trabalho sem tempo, né? Porque com o bebê o dia inteiro em casa, né? O Kaique era um bebê mamando, porque aí ele mamou até 1 ano e 7. Eu falei, bom, já que está aqui, vamos mamar até onde a gente aguentar, né? E sim, for estou disponível adequado. e tal, o mamá É. dele tá aqui. E é desgastante, né, Sim, muito. fisicamente é desgastante para Total. a mãe, não dorme bem e tudo mais. E então aí eu estudava ao mesmo tempo, fazia as especializações e eu construía meus materiais, então eu ficava às vezes Entendi. até de madrugada, É isso que eu ia te perguntar, porque você dormia? então, pouco, mas eu vou te dizer que no início,
era menos difícil que o ano passado. O ano passado foi mais desafiador pra Eu mim. achei também. Louco, né? Eu também achei que o ano É. passado foi mais desafiador. Pra mim Porque foi a gente já vinha muito mais. A gente já vinha numa fadiga do 2020, eu acho. Isso. E com os efeitos colaterais de pandemia, eu Já creio. exausta, assim, Exato. daquilo, né? Uma esperança de que no início do ano, eu tive essa esperança, Eu de que tive. ia amenizar e que eu ia pelo menos achar um equilíbrio de meio período, né? E aí não aconteceu. E eu fiquei exausta mesmo, E até como pela foi o ano fase do passado meu pra filho. você? Porque aí, antes, eu tive que abrir mão de colocar ele lá, ligar desenho, deixar ele naqueles cercadinhos, que era uma coisa que eu abominava, mas na pandemia você usa o recurso que tem, né? Então eu falei, fica aí, tô te olhando aqui, tô te cuidando, fazendo intervalo, e eu ficava no computador com ele do lado, onde eu tava olhando, e daí eu conseguia estudar minhas aulas, escrever minhas coisas, construir alguns textos. Cansada, não rende, né, Cláudia? Você Não, sabe que não escrever rende. não rende como a gente Produzir gostaria. conteúdo e Não. tal. E a gente se exige, então, assim, você olha aquilo, tá tudo ruim, tá tudo mal feito, metade você nem publica, você constrói e nem mostra, porque não tá bom, né? E você fica se cobrando. Até você chegar num nível que fala assim, tá bom, né? É o que eu tenho pra hoje e eu vou Mas já tô nesse nível faz tempo já. eu vou Faz horas. melhorando, É igual vou foto. olhando. Foto, vídeo. A pessoa faz a foto. Ai, ficou bom. Daí eu, não, mas vai. Pode postar. Eu não ligo. Porque, de fato, assim... Senão é não o que a gente tava acontece. falando, né? Se a gente fosse se organizar pra fazer o podcast acontecer, assim... É claro que a gente se preparou pra isso. Mas, assim... Ai, vamos esperar... o Fabrício recentemente trocou a TV. Vamos esperar estar a TV que a gente quer. Ai, vamos esperar o... Nada acontece. E aí a cafeteira que até hoje eu prometi, não trouxe, não tem café. Não tem café. Eu sinto falta toda vez que eu venho aqui, mas ok. Nessa semana eu vou providenciar. Promessa é dívida. E aí, não vamos fazer. E aí, vamos fazer às 3 da tarde? Não, vamos fazer às 8 da noite. Então assim, se a gente fosse... A gente foi Esperar o momento construindo perfeito. e ajustando no caminho. A gente jogou e a gente foi atrás, né? A gente Isso. soltou, a gente saltou, depois a gente foi conferir Depois foi ver se o paraquedas. paraquedas ia abrir ou não, né? Abriu! Mas Oba, deu certo! Ainda bem que alguém conferiu pra você. Mas é isso mesmo, senão a gente não faz, né, Cláudia? Então eu aprendi a desapegar bastante nisso, sabe? A ter Sim. mais resiliência. Eu acho que eu sempre fui bastante resiliente até, mas a pandemia, assim, veio de paulada, né? Não tem opção, É que aí a simplesmente. nossa resiliência, ela vem também um pouco da perfeição das coisas. A gente acaba sendo resiliente pra fazer algo bem feito, só que a gente tem que Achar um equilíbrio, né? entender que às vezes aquilo ali não vai, e se não for de outro jeito, não é nunca. Eu conheço mulheres, Isso. principalmente, né? Isso é muito característica da mulher, detalhista e tal, que tem projetos lindos ou que pararam no meio do caminho porque queriam o melhor cenário, queriam um detalhe momento... barrou. E não foram, entendeu? E tem umas que vão e param, e vão e param. E aí o autoconhecimento é importante nesse sentido, Com certeza. né? De ela saber que o que ela tem de melhor, focar naquilo e deixar acontecer, do que ela querer deixar como o outro tá fazendo e tá dando certo, ou da melhor forma possível, que às vezes não vai acontecer. Ou ela nem tem perfil pra isso, né? Isso. Mas daí não sabe, né? Não sabe nem Como é que você aonde sabe? mirar e nem, assim, olhar o teu talento para aproveitar a seu favor, né? Isso é uma coisa que você falou e que aí eu acho que entrou na pandemia e me ajudou. O maior desafio para mim foi ficar fechada. Nunca foi meu plano ficar fechada dentro de uma casa. Imagina o quanto eu viajava, Cláudia. Mesmo com filho, isso nunca foi um sonho da minha vida. Eu queria conciliar um equilíbrio, né? Mas um nunca tá 100% equilíbrio não era o ali. inverso, trancada em casa, sem ver gente, sem Sim. conversar, sem ter tempo nem de mandar mensagem para as pessoas, Sim. né? Porque a rotina com o filho é grande, com tudo isso para construir, sozinha a maior parte do tempo, porque meus pais, meus sogros têm tudo mais de 70 anos. Como que numa pandemia sem vacina você vai ficar em contato com um Sim. bebê que não usa máscara, com seu marido saindo e circulando no emprego todos os dias, não parou nem um dia a empresa dele? Entende? Não Não tem tem, é um como. risco, né? E eu pensava assim, não, eu vou aguentar o máximo que eu puder, porque eu sei que se alguém se contaminar através de mim, eu não vou conseguir conviver com isso de algo que eu poderia ter evitado. E foi Entende? muito o que aconteceu, né? Com muita gente, né? Então, eu acho que o maior desafio foi esse, sabe? Fazer tudo
e ficar o tempo todo em função de 1 milhão de coisas e não ter esse respiro mental, né? Que era um respiro que me Sim, fez muita falta. Então, uma das coisas que me ajudou, aí falando de autoconhecimento, foi justamente ver isso, assim, eu gosto de coisas diferentes, eu gosto de escalar. Quando eu comecei a trazer isso para o meu cara, eu trabalho e percebi construir isso. a minha marca com o que eu amo, né? É, então, das minhas reflexões de construção lá, de propósito e tudo, tem isso. E quando eu comecei a colocar isso, deixou as minhas coisas mais leve, com mais vontade de intensificar em algo que não é que é ruim fazer, mas é desgastante você ficar o tempo todo num computador, Sim, criando, escrevendo, lendo, construindo, estudando, tudo, o tempo todo só isso, né? Então, sim. isso foi deixando mais leve, porque foi ativando minha Eu lembro criatividade que e você tudo escalava, eu lembro que mais. a gente conversava, eu vi algumas Isso. fotos suas. Quando eu vi você trazendo isso pro teu trabalho, eu achei super bacana. Falei, Hum, nossa, tem tudo a ver. Tenho certeza que é por conta da vivência dela. E fazer as isso. coisas mais leves faz você. Você acaba trabalhando mais porque você ama, mas você não vê como um peso. Exatamente. Porque é mais ali é seu aquilo, né? É o que eu digo hoje quando eu falo, como eu falo muito com o público de comercial e marketing, tem muito isso, né, de falar para eles da venda e tudo mais. Então eu falo dessa importância da gente ter o que nos faz feliz e tem que ser a nossa cara, não tem um modelo pronto, né? Por isso que a gente tem que passar por esse autoconhecimento, por esse desenvolvimento. Senão a gente fica pegando do outro pronto e aquilo não vai dar o mesmo efeito, porque você não se vê ali. Né? Sim, Então, hoje o meu método é escale resultados, né? Os meus cursos, se você for ver, é tudo esse nome, né? Escale vendas, sim, desafio imparável que eu estou trabalhando agora essa semana, estou fechando esse sim, desafio, que é para o pessoal da área técnica, comercial mesmo, do mercado pet, né? Bem focado com o que eu já vinha fazendo. Então, tem tudo isso sim, na minha comunicação, na minha construção, porque isso me dá essa motivação, né? De fazer algo difícil sim, encarar esse desafio para sim. superar, E né. você falou que mudou o posicionamento da tua marca recentemente, assim, e por quê? O que que fez com que você olhasse para isso agora? Então, na verdade, Cláudia, ano passado foi um desafio, né, como eu estava dizendo, o mais difícil foi porque aí meu filho começou a andar e fugiu lá do tal do berço, e aí filha de escalador, né, pediu para ter um parceiro, agora aguenta, né, já saiu subindo janela, teto, varanda e tudo. Então dava mais para piscar, né. Então foi um ano bem desafiador para mim em equilibrar isso, até porque aí teve que esperar essa fase de vacina, de escola voltar, de poder devolver ele um período para escola. Eu cheguei a dormir seguido, assim, um período, 2 horas por noite, para você ter uma ideia. Nossa, eu Virei imagino. um zumbizão, assim Isso é mesmo. péssimo, porque eu não sei você, Péssimo. eu posso trabalhar pra caramba, cansar e tal, mas uma noite de sono, pra mim, bem dormida, é reparadora É. total. Pra qualquer ser Eu lembro quando o humano, Noah era né. pequenininho, assim, que eu dormia pouco, dormia pouco. Eu lembro que teve um dia que ele dormiu, que foi, eu vi porque o Facebook, cara, o Facebook ele é bom e é ruim com aquelas lembranças, né? Porque É. você vê umas coisas, esses dias eu vi um negócio que eu postei que eu, nossa, eu não acredito que eu escrevi isso. Eu tenho vergonha de alguns momentos, assim. Tem alguém falou pra mim esses dias, ai, não pode ter vergonha de quem você foi. Não é isso. Tenho vergonha de alguns pensamentos porque eu aprendi que isso era ruim e Uhum. eu me orgulho de ter me desconstruído Sim. e reconstruído, né, a minha forma de pensar, rever os nossos conceitos, mas assim, cara, eu vi um post machista que eu postei, pra você ter uma noção. Nossa. E eu olhei pra aquilo, a minha filha tava no carro, eu só falei pra ela, olha isso aqui. Você imagina a mãe falando isso aqui? Hum. Ela, nossa, não. Falei, então. Pra você ver como a gente muda, né? Cham Todo mundo tem a é. possibilidade de mudar. E o Facebook me lembrou esses dias um post que eu fiz que era assim: dormi 8 horas, depois de não sei quantas semanas, dormi 8 horas seguidas essa noite. E eu me lembrei desse dia. Nossa, eu tinha uma energia que, assim, se me chamasse pra correr uma maratona, eu iria. Então, É. o sono hoje, pra mim, é E ele tudo. faz E eu durmo diferença, pouco, né. ainda durmo pouco. Faço um esforço muito grande pra conseguir dormir pelo menos 7 horas por conta da correria, porque eu acordo muito cedo e a jornada de trabalho, de rotina, ela termina muito tarde. Eu posso colocar meus filhos para dormir cedo, 9h45, para 10 horas tá todo mundo deitado, eu ainda tenho a minha parte, que é Ainda tomar tá. banho, organizar minhas Uhum. coisas ali pro outro dia e deitar e dormir. Então, ainda assim, daí você deita, fica mais um tempo lá e tal. Então, assim, pra mim, não sei você, mas o sono, quando eu tô com Não, pra mim faz poucos horas diferença. de sono, eu tô acabada, eu Tô não tipo um penso, eu não zumbi mesmo. raciocino. Pra mim, assim, 6 horas se eu dormir é suficiente, eu fico bem. De 6 a 8, né, mas 6 horas eu recupero bem, né. Mas 2 horas de seguido é Não, desumano, eu vou te dizer que é desumano. total. Mas foi um tempo Mas assim, o porque porquê? senão Porque eu você não aproveitava conseguia pra estudar?
É, porque como meu marido chegava em casa no final do dia, era quando ele chegava, ele ia cuidar o filho, e aí eu ia pro computador, e eu rendo mais à noite, é o horário que eu me concentro melhor, que aí eu consigo. E só que, lógico, o que eu faria, por exemplo, em 1 hora, 2, eu levava 4, o dobro, né? Sim. Porque até Ah, pensar, até construir, daí cansar, daí você sim, vai entrando nesse ciclo, né? Mas não sim, tinha muita saída, entendeu? Ou eu fazia assim ou eu não fazia. E eu não sou o tipo de pessoa que não faz e fica esperando o negócio passar, sim, entende? Eu vou ficando sim. pior. Então eu fui um tempo assim, mas isso me desgastou bastante. E aí, enfim, com várias situações durante o ano, tinha um trabalho com uma parceira também, e ela também tinha 2 filhos, então ela também passou por esses desafios, né, bem semelhantes, com horários diferentes. A gente precisou desfazer a parceria no meio desse caminho. É, e aí veio essa questão de falar assim, puxa, então agora eu preciso mudar algumas coisas, né? Então, tanto que você lembrava que o meu Instagram ele era mais focado só para líderes do pessoal, porque eu tinha uma parceria com ela com esse trabalho de equipes. E Tá. foi aí que veio esse momento de passar de novo por uma reconstrução em algo que estava já sendo construído Já ainda, né? estava, Mas é. faz parte. E aí eu falei, não, então esse Instagram não vai mais ter, vamos concentrar num lugar só, tá na hora Ah, de você montou outro? mudar. Nossa, eu não Não, eu reparei voltei nisso. pro meu Ah, você só. criou um novo. Ah, Não, entendi, no o meio que eu já tempo. tinha. O que eu Tá. já tinha de Isso, mas líderes, com ela você criou um eu novo. tinha um com Ah, ela em entendi. parceria. E aí a gente desfez aquele, descontinuou. E só que o meu trabalho, ele abrangia aquilo da mesma forma, né? Que ela acabou Sim, não focando mais só no mercado pet, ela tá com trabalhos diferentes, entende? sim, Então a gente mudou um pouco as nossas direções. E sim. por questões de filhos, dessa rotina maluca da gente conciliar nossos horários, nossos tempos, né? Era muita As coisa duas, mesmo, é. né? Se lidar sozinho já é um desafio, né, Cláudia? Sim, Uma tentar conciliar com outra pessoa é pior que ainda. tem os mesmos desafios que você também com filhos, é muito mais complexo. Então a gente chegou nesse momento de fazer isso e aí eu falei, não, então agora é hora de focar tudo num só, vou encontrar como fazer uma entrega de tudo aqui, né? Uhum. E aí veio essa questão assim do mercado pet, eu contratei uma pessoa para me ajudar nesse momento de reconstrução. E quando ela falava assim, tá, mas você quer ficar no mercado pet? Você quer fazer um pouco de tudo? O que que você quer? E daí eu ficava assim, eu não sei, eu não sei. Ela falou assim, não, mas quando você fala de mercado pet, eu tô vendo seu olho brilhar. E ela olhou assim, não tem como você largar isso daí, eu tô vendo, tá na sua cara. Daí eu falei, ai, pior que é, porque me doeu o coração de falar, ai, não, vou continuar fazendo um trabalho meio aberto, porque tava assim o meu trabalho, né? Eu Tava tinha aberto. empresas É. diferentes. Então eu falei, não, então eu quero focar mesmo e eu vou focar 360 no mercado pet, né? E aí foi isso que eu passei a fazer, porque eu já trabalhava ali focado com líderes, com os times, né? Mas, além desse trabalho comportamental, com as equipes, com os líderes, aí veio esse lado do que eu já fazia, que era a capacitação também de equipe técnica e comercial, né? Então, foi por isso que ficou 360 nas empresas do Ah, mercado entendi. pet, Pelos que você me perguntou setores. aquela hora, né? Sim, Isso, eu consigo olhar por todos os ângulos e ajudar as empresas nesses 3 pilares, né? Fortalecer os líderes, construir os times de alta performance e também capacitar as equipes comerciais, né? entendi, Que entendi. tudo anda junto e pelos 2 lados, né? Então, Sim, entendi, e entendi. aí eu passei a focar dessa forma, né? Por isso que veio esse Sim. reposicionamento, essa dedicação maior. E como que tá hoje a rotina pra você? Qual que é o trabalho que você tá fazendo atualmente, assim? O que que tá rolando agora? Agora, se diz? É, nesse momento, assim. Ah, tá. Você deu um tempo agora nas férias, né, de dezembro, Isso, aí foi você nesse fim de voltou. ano. Isso, agora eu tenho, né, as consultorias que eu faço com mentorias, aí varia, porque são as equipes, ou equipes das empresas, né? É o caso, eu tenho uma agora que eu vou viajar aí nesse mês, é a primeira viagem que eu vou fazer, vou acompanhar, treinar uma pessoa nova do campo, que foi contratada recente, acompanhá-la no campo, dar os direcionamentos em campo mesmo, né? Da equipe comercial. É, e aí tem também os cursos, né, que eu acabei lançando esse ano, então aí eu tive que reconstruir, eu tinha os cursos lá na parceria, mas aí agora veio esse momento, então, de fazer as construções de novo, né, Sim. individualmente. Então, nesse início Acabou, não de sei. ano, eu lancei um curso do Scale Vendas, que é focado também para esse público da área técnica e comercial do mercado pet. E nesse momento eu estou terminando essa semana o desafio imparável que começou esse mês, que é um desafio para quem quer destravar esse lado, né, de se destacar profissionalmente e destravar esse lado das vendas no mercado pet,
né? Então, esse vai continuar agora. Tô terminando de gravar ele, porque eu tô fazendo as entregas em formato de mentoria essa semana Uhum. ainda, mas ele vai ser gravado, todo gravado, né? Então, são 8 desafios que a pessoa vai poder fazer na Sim, sequência e tal. sim, Então, agora para março, provavelmente ele vai estar disponível para quem sim. está nesse mercado. E aí tem as entregas para os líderes, né, Cláudio? Que aí são os atendimentos mesmo para as empresas, para os times de líderes ou individuais. Tem os workshops que eu faço aberto. Nesse momento, eu não estou com nenhum aberto, mas acredito que agora em março eu vá abrir, né? Eu estou vendo aí é até legal eu falar, né? Tanto um modelo com uma parceria, eu tô esperando a pessoa me responder, porque é para um projeto, esse vai ser beneficente, Uhum. que eu vou abrir, né? Então, até ficar o convite aberto, que é um trabalho Sim. comportamental para as mulheres aí que quiserem trabalhar. E acredito que vai ser algo mais direcionado para as mulheres por ser o mês aí da mulher, né? Sim, sim. Agora tem bastante, né? E as empresas Isso. começam a olhar para isso. Mas, assim, falando inclusive nesse, né, do público, com a maioria do público que assiste, né? Nosso podcast ele é direcionado para as mulheres que passam por. Que têm essas múltiplas jornadas, que passam pelos desafios que a gente passa. O que que você diria, assim, de toda essa tua trajetória para as mulheres que nos ouvem? Assim? O que que você aprendeu com tudo isso? O que que você faria de novo, tudo de novo, e o que que você não faria? Olha, eu acho que eu até faria tudo de novo, Clau, porque assim, eu até me arrependo de algumas coisas, mas quando eu olho, eu falo assim: se eu não fizesse isso aqui, eu não ia ter a consciência que eu tenho agora, né? Então faz parte, né? É lógico, eu não quero repetir algumas coisas porque elas não cabem mais. E eu acho Tipo o que isso que é quê? Você pode importante, é falar? O aprendizado, né? que que você não gostaria de repetir, assim? Puxa, o que? Algo específico? É. Eu acho que tá mais ligado, assim, essa questão, por exemplo, o medo que eu falei já, né, de ter um medo de algo, né? Não tem por que às vezes ter medo. É questão de realmente buscar informação e buscar possibilidades, né? Então, e aí vem um acerto. Puxa, ir para um desenvolvimento, como a gente já falou, mas acho que é válido repetir. Eu acho que é fundamental. Você tem que passar por isso e estar sempre buscando repetir, né? Porque isso muda a sua vida, né? Tem 5 minutos. E a gente tem que falar do. Olha, nós estamos ao vivo aí. Eu e o Fabrício, a gente tem uns esquemas de olhar aqui que a gente sabe. Desculpa, foi inevitável eu pensar. Falei tudo isso e eu não vou falar o que eu tenho que falar. Eu tenho que contar, Não, né? come. Não pode esquecer. Que vai ter que encerrar agora, não vai poder falar. Não, o público da Cláudia mata. Me Não, mata. eu quero saber o que que eu falei 6 anos A gente vai atrás. resgatar. E aí, ó, então vamos pegar já o gancho e vamos falar agora. Que é desenvolvimento. Eu acho que isso é importante de passar, né? A Sim, Cláudia tá sim. aí, é exemplo. Eu acho importante falar isso. Eu tava arrumando umas coisas lá, né? Porque eu já tinha resgatado esses materiais, mas eu tenho essas anotações guardadas, porque de tempos em tempos eu revisito para ver algumas Sim, coisas. sim. E vejo, algumas coisas têm sentido, algumas não têm e tal. E aí eu achei uma folha lá, porque uma das primeiras atividades que a gente fez, Cláudia, você nem lembra, né? Então, num Eu primeiro lembro encontro. das coisas que eu fiz, só que a gente fazia um rodízio, eu não lembro com quem eu fiz, mas tiveram algumas sessões que foram bem impactantes pra mim, pro meu desenvolvimento e depois pro como eu desenvolvi as pessoas. Só que eu já não lembro quem é que fez a sessão comigo, entendeu? Ah, sim, porque a gente rodou Rodou. bastante, Então né? agora, se você falando, Isso. talvez eu consiga associar, né? Então, e o que que eu tinha lá? Não é uma sessão onde a gente anota as coisas, na Não, verdade, né? não. Mas como a gente estava aprendendo, era um treinamento, uma formação, era diferente. E quando a gente fez essa atividade, eu lembro que eu estava anotando as suas respostas, porque eu estava tentando entender, né? Era a minha forma de aprender era essa. Eu anotei algumas coisas e aí, quando eu estava vendo aquelas atividades, eu não me lembro agora especificamente que atividade que era, porque eu vi várias coisas, né, nesse meio tempo aí. Já faz dias isso. Mas lá tinha me fez lembrar uma coisa que assim, eu falei, cara, a Cláudia teve isso aqui quando a gente estava fazendo exercício, né? Que é uma Ai, coisa meu que Deus. me chama a atenção hoje nos meus clientes e que eu gosto muito, Cláudia, mas lá eu não tinha essa noção. Sabe quando você está fazendo algo com alguém ali no desenvolvimento e a pessoa tem aquele brilho no O olho? insight. Isso, né? A luzinha lá que acende, eu digo. Sim. Mas eu não. Na hora que eu estava vendo e revisitando aquele material, eu me lembrei disso. Gente, eu me lembro de você, da tua expressão, tendo esse brilho no olho e você numa atividade dizendo assim: eu quero fazer algo para mulheres.
Eu falei isso. Falou isso. É, tinha outras coisas Sim, anotadas sim. lá, né, da atividade. Mas foi isso que eu me lembrei, na verdade, foi uma recordação, vendo você falando, e que era o Jornada Múltipla, entende? Por isso que eu digo, foi ali quando Que eu já vi tava nascer. ali. Isso foi nos primeiros encontros, que eu me lembro bem, que você falou, não me lembro, foi depois, né? Mas não, a gente teve 2 módulos, né? E Sim. no intervalo desses módulos, foi quando nasceu o Jornada, porque foi ali, na verdade, que nasceu, que eu me toquei disso, né? Do insight ali que você teve. Eu quero muito fazer algo especial para as mulheres. Era algo assim que você dizia, que eu me Uhum. lembro. Uhum. Mas não estava formado, Não né? tinha essa Foi ali que noção. você pegou isso. Então, eu tive esse insight logo depois de ter feito contigo, então, lá, porque assim, eu já comecei eu queria trabalhar com desenvolvimento de pessoas, eu já era um objetivo voltado para o mercado financeiro, né, no banco. Depois, quando eu saí, fui fazer gestão das pessoas, né, das equipes, na rede de franquias familiar, era a maioria mulheres. Na verdade, abaixo de mim eram só mulheres. Então, ali eu já fui colocando algumas coisas em prática de como eu gostaria de ter sido direcionada e já foi fluindo, mas era muito intuitivamente, entendeu? E a gente Sim. falava muito pro público feminino, para falar de autoestima, beleza e tudo mais. Eu dava entrevista na rádio toda semana. E aí, quando veio essa possibilidade de usar o meu conhecimento para fora, não tinha ainda noção de que eu ia fazer isso para mulheres, porque era uma coisa que eu já fazia. E aí eu fiz esse exercício com você lá, e eu lembro que eu voltei. As minhas entrevistas acho que eram nas terças. E aí o nosso exercício foi no domingo, se eu não me engano. Era um fim de semana, E isso. eu Uma falei isso imersão. pra você lá e eu não lembrava disso. E aí eu lembro que eu fiquei pensando sobre isso. E eu tava dando a entrevista, tava pensando qual que é o nicho que eu vou atuar, com quem que eu vou. Será que eu volto pro mercado financeiro? Será que é isso que eu vou fazer? Porque eu tinha feito até certificação para ser corretora da Bolsa de Valores. E a ideia era montar um negócio para desenvolver e identificar perfil de investidor para investir na bolsa, que era o meu objetivo, né? Enfim. Uhum. E aí eu tava, será que eu volto? Porque o mercado financeiro é um mercado que eu gosto e tal. E eu dando essa entrevista, e a pessoa falando comigo, me entrevistando, e eu pensando no que eu tinha falado no final de semana. Aí eu falando para mulheres naquele momento. Eu falei, cara, por que não? Se eu Mulheres. pensei sobre isso, é isso, é isso. Saí com aquele insight dali. E aí, logo na sequência, eu contratei uma mentora também, que é a Flávia Dura, que, nossa, tenho muito orgulho, assim, em falar que foi onde realmente, de fato, surgiu e nasceu a Jornada Múltipla. Uhum. Eu trouxe para ela Você essas passou a reflexões. construir, Isso. né? Ela falava, o que você pensa e tal, e eu trazia, eu falei sobre isso, eu pensei sobre isso. Então, é isso. E eu não sei porquê, eu acho que, assim, a Jornada Múltipla em si surgiu quando a gente começou a falar e falava contigo lá no curso e tal, que são mulheres que têm jornadas duplas, são mulheres que fazem isso, fazem aquilo, ela tá mais pra múltiplas jornadas, e ela, jornada múltipla ou múltipla jornada? Jornada múltipla. E aí veio, o nome assim, mesmo, tudo. né? Tudo vem de um insight, por quê? Porque você, nos colocamos na posição de se autoanalisar, de se autodesenvolver, de refletir e fazer alguma coisa com tudo aquilo, porque na tua cabeça vem muita Exato. coisa. Vem muitas Se você coisas, volta muitas embora e não faz nada ideias. com aquilo, você pode perder, né, aquele insight. Então, eu sou E são muito dessa. valiosos, né? Porque muitas vezes a gente fala coisas, mas elas podem se perder se a gente não for conectando. Mas Sim, geralmente elas têm uma conexão. Às vezes a gente não sim, tá enxergando ainda, né? E até o sim. exemplo que você deu. Eu falei lá de mulheres, mas você já tinha me respondido, percebe? Quando eu me dei conta daquilo. É, Você já tinha me respondido, só que ali daí nesse meio do caminho você foi eu fiquei construir, foi É, alimentar tudo isso, foi estruturar, né? exato. Lógico que não basta só ter a Não, ideia, não, tem, senão ela não vai, tem né? muita coisa para fazer, né? Mas aí, entre esses intervalos, você já fez uma turma. Eu me lembro, Cláudia. Que aí, quando a gente foi pro segundo encontro, você já tinha feito uma reunião, já tinha Eu tinha feito a estruturado palestra? uma palestra, eu acho Eu que é. tinha feito essa Já palestra? tinha feito algo, já tinha feito algo de reunido as mulheres. Não, eu me lembro o que aconteceu. Como é que surgiu essa questão? Foi assim, a gente fez a gente tinha uma parte EAD e a outra presencial. Também. Essa presencial eram 2 etapas com intervalo de 60 dias, acho que se eu não me Acho que engano. era isso mesmo. Era 60 dias, exato. Inclusive, no meio delas, eu fiz até uma cirurgia. Não sei se você lembra disso. Fiz meu nariz. Não. Eu Eu fiz uma lembro cirurgia. que você falou sobre isso
No meio Num dos Por nossos quê? encontros Então, eis a também, questão, eu me Fabrício. lembro disso. Por que mexeu tanto comigo? E você já foi resolver no E eu meio fui do resolver algumas intervalo. coisas na minha vida. É, E uma você delas que eu falou achava sobre que isso. era fisicamente, né? Eu achava que a minha vida não dava certo em algumas coisas, porque não, que alguma coisa estava errado comigo, né? É, Que a gente a teve Jana essa falou que quer troca um também. vídeo com plástico junto. Eu achava que eu tinha que fazer um monte de coisa. E aí eu não, vou resolver. Não tô aqui agora. Quando que eu vou colocar em prática? Já fui fazendo aquele Já foi pra auto-coaching, né? ação, né? É que tem E pessoas que são assim, né? Mais rápido, precisam que de vão lá e agir pra faz. fazer. E o segundo ponto é que a gente tinha que fazer um estudo de caso, a gente tinha que colocar em prática com alguém. E eu chamei uma amiga, Isso. que inclusive em 2020, quando a gente fez o aniversário da Jornada Múltipla de 5 anos, eu fiz uma live especial com ela, que foi a primeiríssima cliente da Jornada Sim. Múltipla, né? E eu Isso, chamei eu acho ela. que agora você Era me confundiu, ela. agora você fez eu lembrar. Você tinha 2 pessoas, acho, de amigos que você tinha chamado pra fazer os processos do trabalho, e daí tava agendada a palestra. Ou se a Tava palestra agendada. já Não, ela aconteceu. tá. Mas Na já verdade, não é que tava ela tava caminhando, agendada, é que na ela minha era uma cabeça. ideia. Só que ela Isso, aconteceu só em depois. janeiro do ano seguinte. Ah, tá. Mas então eu acho que quando a gente fez trocas no segundo encontro, é que você já tinha caminhado, né? Já tinha colocado em Já, prática, já tinha buscado é, umas coisas, você já tinha estruturado, na verdade, tudo aquilo. Então, na minha sim. cabeça, meio que já tava resolvido, entende? Não, É, Eu você viu ali, ainda claro. tive que amadurecer isso, porque é o que as pessoas pensam. As coisas não são só no intuitivo. A gente Não. começa muitas vezes antes de estar preparado. Mas você precisa se preparar no caminho. E foi isso que eu Sim, fiz. Eu comecei sim. sem estar preparada o suficiente. Eu tinha uma ideia, eu tinha um modelo de negócios que eu entendia mais ou menos, né? Enfim. Mas como seria essa jornada, eu não sabia. E eu fui ajustando e melhorando aos poucos. Exato. A palestra foi uma delas. Ontem a gente falou. Ontem não, nem sei onde é que eu falei, mas eu já falei em tanto lugar. É desse jeito, né? Eu já falei em tanto lugar que eu já nem sei mais onde eu falei. Mas o que eu queria dizer é que quando eu comecei, eu banquei uma palestra. Porque eu pensava assim. Lembrei, no podcast, no Mãecast, ela falou assim: eu Tá. preciso ter um contexto. Como é que eu surjo do nada sendo uma podcaster? Ela falou, porque eu faço outra coisa da minha vida. Como que do nada eu tô falando sobre isso? E eu falei, eu pensava a mesma coisa. Como que do nada eu me lanço como uma profissional que desenvolve mulheres? E a pessoa fala, oi? Oi, Como de onde assim? você saiu, Isso não é né? aquela menina que fazia isso, outra coisa. Então eu precisava desse lançamento. E aí eu fiz uma mentoria. E aí ela falou, não, você vai fazer uma palestra, me deu estratégia. Inclusive, eu falei que eu fui assistir uma palestra semana passada, presencial, né? Uhum. Com uma pessoa que direcionou a minha mentora que me ensinou. Então, ele segue um modelo de palestra Sim, que eu aprendi lá em 2015. E sim. aí ela falou, agora você Legal. vai, oferece essa palestra gratuita, não vai investir muito. Eu, quero fazer bem bonitinho. Já fui, comprei Aí um pronto, já coffee, gastou um monte. já gastei horrores e me lancei. E assim, eu estudava muito comportamento feminino. Meu objetivo ainda não tava, eu não sabia que eu ia chegar aqui com a jornada como eu tô hoje, Sim. de verdade, assim, não imaginava. Se eu pensasse que levariam 5 anos, talvez eu falasse, não, vai levar muito tempo, eu não vou fazer. Eu só fui fazendo, entendeu? Exato. Eu tinha só um Isso é dar o propósito. primeiro passo, né? Isso que a gente precisa, É. saber qual é o primeiro passo, É depois o isso. resto vai se construindo, né? É isso, resumindo, aí eu fiz a palestra com um conteúdo que já era forte, que eu já estava estudando o feminismo, o comportamento da mulher no mercado de trabalho e tudo mais. E aí eu fiz essa palestra e fiz o pitch de vendas no final. Uhum. E daí daquela palestra eu saí com a minha primeira turma, 10 alunas, que era tudo muito novidade, né? Hoje tem muita coisa no mercado, mas na época não tinha. E eu saí com 10 alunas ali na mão, para confirmar, obviamente, durante a semana. E foi dali que tudo realmente surgiu, que aí minha agenda começou a lotar e tal. Mas assim, o que é importante que você falou, se a gente fala assim, poxa, aconteceu da hora pra outra, não. A gente olhar, Não. quando é que aconteceu? Quando a gente parou pra se autoanalisar. Faz É. 6 anos. E São tem 6 muitas anos. coisas, né, que igual eu tava contando minha história aqui, refletindo, né, começou lá atrás o meu desejo, ele não vem do nada, assim, eu olhei um negócio aqui, agora eu vou fazer isso, não, são coisas que Sim, estão dentro de você, e lógico, você tem que parar pra refletir, pra ir buscar isso, juntar, conectar essas coisas, pra daí sim, encontrar o seu caminho, e no sim. caminho, os passos você vai dando e vai ajustando E também, vai porque ele ajustando. vai mudando e vão aparecendo outras coisas, né, então não tem nada pronto, assim, e mágico, né. E o jeito de falar, o jeito de se vestir, o jeito de se apresentar. Eu lembro quando eu comecei a fazer desenvolvimento para instrutora, que foi em 2012.
eu cheguei pro instrutor, né, que eu admirava a oratória dele, achava impecável, eu queria me ver aquilo eu queria me ver. Eu queria ser uma pessoa que saberia falar em público, que teria uma boa oratória, que saberia se comunicar. Eu já tinha esse desejo. E aí eu cheguei, e ele me treinando, às vezes a gente gaguejava, né, e tal. Daí um dia eu cheguei e falei pra ele assim, eu falei, Giovanni Capri, eu vou fazer um corte aqui depois, Fabrício, porque eu quero divulgar isso pra ele, e eu não sei se ele sabe que eu devo muito, de fato, a ele. E eu falei assim, Giovanni, eu não vou conseguir. Porque eu olho você fazendo, parece você é tão natural, você leva jeito, você tem esse jeito, e você... Tá Inclusive, lá ele quanto se tempo, né? desconstruiu completamente, ele não é mais aquela pessoa, só pra Olha você só. saber, e, enfim. E aí, ele falou assim, não, Cláudia, isso aqui não é totalmente natural, isso aqui é preparação, sabe por quê? Porque fazem 10 anos que eu treino. faço isso. Exato. Eu tenho tantas mil horas de dedicação, são 10 anos. Ele falou, Exato. você vai ficar tão boa quanto eu daqui 10 anos. E eu, meu Deus, 10 anos. Nossa, Ele, vai demorar tudo isso? não, porque você pode ser que você fique até melhor quando você tiver 10 anos. E aí, foi em 2012. Então, fazem 10 anos agora. 10 anos. E agora, por isso que eu falei que eu quero fazer esse corte. Agora eu tenho a total segurança de quando eu falo das palestras, quantas vezes eu não fui pra palestra com medo e não sabia se eu estava totalmente preparada. Eu me autoanalisava, eu saía das palestras e eu ia me observar o que eu tinha falado lá, se fazia sentido ou não. Eu repassava na minha cabeça o roteiro do que eu falei. E eu tirava, às vezes trocava slide. Eu também fiquei horas como você na madrugada, porque durante o dia eu fazia outra coisa. Eu tinha os filhos, pra poder então conciliar, né? são de A lá pra jornada cá são útil. 8 anos, né, de dedicação. 6 de jornada, mas 8 anos de dedicação. Todos os dias. E hoje eu Sim. posso falar a mesma coisa. Se eu me autoanalisei hoje, sim, também. Sim. Então, é isso que faz a diferença, né? E persistir, né, Cláudia? Eu acho que esse é o ponto, né? Entender que, assim, como eu falei, tem momentos que você não vai estar tão bem como você gostaria, mas é o foco. Quando você tá focado no que você quer, você olha, tá, mas hoje eu não tô tão bem quanto eu gostaria, mas eu já fiz uma coisa melhor que ontem. Sim. Isso tem que ser o seu estímulo, né? Eu vejo que às vezes as pessoas olham muito para fora e pouco para dentro. E por isso elas desestimulam e desanimam. Que é o exemplo que você estava dando, né? Puxa, mas como que eu vou chegar até onde você tá aí? Mas você tá aí há 10 anos, né? Não Exato. queira comparar a sua Não. base de montanha com o topo da montanha do É, outro. exato. É diferente. Você Exato. pode chegar lá, mas você vai ter que ter persistência e estar aqui no Exatamente. seu treino, focado no momento que você tá. E eu vejo que essa é a maior dificuldade que as pessoas têm. Elas querem sair da base e pular para o topo da noite para o dia, ao invés de ir construindo o seu e respeitando o seu tempo de evolução, porque cada um tem uma Tem um forma. tempo. Igual como a gente falou aqui, são 6 anos, talvez, se eu pensasse dessa forma e não pensasse no hoje melhor do que ontem, no hoje melhor do que ontem. Só 6 anos? Cara, esse dia do insight, eu tenho uma foto do dia que eu estava dando a entrevista na rádio e tive o insight, porque eu me lembro daquele dia. A minha autoestima era um lixo, tá? A minha autoestima era um lixo. Inclusive, essa questão do recorrer à estética, que foi uma das coisas, era como se assim, tá bom, eu me sinto péssima, o que eu tô fazendo pra melhorar? Eu achava que eu tinha que mudar a minha cara, sei lá, entendeu? E aí, a minha autoestima era um lixo. Eu andava na rua, eu tô falando aqui porque isso pra mim pode ser um corte, viu, Fabrício? Então, olha ali na lente da verdade, cara. Então, isso pode ser um corte, eu vou falar para você. Que é o quê? Como eu me sentia, eu andava na rua, por exemplo, eu era jovem, eu acho que hoje eu olho pra mim lá, eu achava bonito, tá? Mas na época eu não achava. E aí, assim, eu tinha vergonha das pessoas, eu achava que elas me achavam ridícula, que elas me achavam feia. Eu falava nos lugares e eu pensava, que ridículo que eu tô falando aqui. Eu não tinha muita vergonha de falar, mas eu me achava péssima falando, Ficava entendeu? assim, autocriticando. Total, né? o tempo inteiro. Eu não me achava inteligente o suficiente, nem o básico. E eu saí de um cenário desse, e péssimo, em qualquer grupo social que eu estivesse, eu achava que eu era a pior pessoa daquele grupo social. Isso é muito sério, porque às vezes por vergonha eu não falei isso na época pra outras pessoas. Ou não falei pra ninguém, né? Não queria falar nem pra mim, mas era o que eu sentia. E hoje, eu tenho um feedback... Hoje, especificamente, na data de hoje, dia 22 de fevereiro, eu recebi um feedback da Dayana Borges, da psicóloga que esteve aqui com a gente no podcast. E eu já recebi feedback do meu psiquiatra, quando eu tive tratamento psiquiátrico, e do meu psicólogo. De me dizerem que eu sou orgulho e referência em autoestima. Como que você pode pensar, uma pessoa que lá atrás se achava, tipo assim...
Não era nem o cocô do cavalo do bandido, era, era o verme que tava lá no cocô do cavalo do bandido. Sério, gente. Parece ridículo, mas é sério. E hoje eu tenho a certeza total do que eu tô falando, da autoconfiança que eu tenho. Não é uma mentira e eu não vendo isso tranquilamente. Minha filha fala, ai, mãe, meu Deus, a tua autoestima é muito alta mesmo. Eu queria que você estudasse na minha sala pra ela dar as respostas pros amigos dela, né? Quando eu falo, por que você não respondeu isso? Por que você não falou aquilo? Mas é o quê? É investimento em você mesma, é dedicação. E quando a Dayana falou isso pra mim hoje, ela respondeu, eu fiz um comentário que eu achei lindo, uma foto e um texto que ela publicou sobre autoestima. E eu comentei, achei ela maravilhosa, porque a foto que ela fez não precisava nem do texto, já dizia tudo. E ela me respondeu ali, e ela foi lá no privado e ela me respondeu: você é uma referência em autoestima. E eu, uau, cara, eu saí do zero pra referência em autoestima, entende? Então isso é muito sério. Muito. Aí as pessoas querem mudar da noite pro dia. E o que eu Não tem prego é doses homeopáticas. É verdade. Muitas vezes. No ano passado eu passei por um momento assim. Talvez amanhã eu passe de novo, mas eu não vou voltar mais no zero. Ah, sim. Entende? Porque você tem uma referência, né? Eu acho que isso que é importante mesmo que você tá falando. Você tem aonde buscar, né? Quando você chega nesse momento assim, puxa, tô totalmente destruído e agora? Não sou nada daquilo que eu achava que eu era, que seja, né? Situações assim que a gente passa. Mas se você tem referência, você sabe assim, Sim. não, só um pouquinho, deixa eu ir lá na minha referência Exato. positiva. Deixa eu ver se é isso. Estão me dizendo isso, estão me dizendo aquilo, estão me dizendo outro. Então aí você começa a filtrar o que você vai considerar Sim. de que te disseram e o que não, né? E tô Sim. falando em situações diferentes, Mas assim, é. né? Algo que a gente falou aqui da questão, a gente até não comentou muito, né? Mas dos homens, né? De coisa de machismo. Eu escuto nos seus podcasts também, que o pessoal veio e comentou aqui, né? Que às vezes as mulheres estão em relações que estão ouvindo coisas que destroem a Total. autoestima. Isso. Porque você se coloca nessa posição de escutar coisas destrutivas E sobre aceitar, você. né? E Que é o aceitar. problema. Exato. Então, quando você tem uma referência de onde você se construiu, podem até te dizer isso. Isso pode, claro, te machucar, te prejudicar, interferir no seu resultado, mas você volta para onde você sabe, Exato. que você mesmo disse sobre Exato. você. E passa a construir naquilo e ver resultado. Né? Exatamente. Então, ou foi demitido, escutou algo. Eu volta e meia tô ouvindo pessoas falando sobre isso, né? Independente até de ser mulher ou não, mas pelas questões de trabalhar com times, Sim. com empresas e tudo mais. Me disseram isso, me disseram aquilo. Eu falo, tá, mas você não precisa aceitar isso que te disseram, né? Isso. Escute o que vai te ajudar a crescer, mas filtre. E leve, assim, e tudo o que você já fez. Então, busque referência no que você já tem para se reconstruir. É que se a pessoa tá levando em consideração desse jeito que você falou, ela já não tem a certeza muito bem sobre o que ela é. Que era o que acontecia comigo. Eu falava, sabe o que eu me sentia péssima? Porque batia nos meus valores? Quando eu defendia uma coisa, eu internamente sabia que eu acreditava numa coisa. Se eu chegasse num grupo social e as pessoas estivessem falando ao contrário, eu concordava. Eu Você não duvidava. se posicionava. Não no me que você posicionava. Se tem acreditava. algo que vocês acham que eu me posiciono pra caramba hoje, eu não me posicionava, porque eu achava péssimo. Eu falava, as pessoas, tipo, sei lá, o que você acha da Copa do Mundo? Tipo, vamos dizer que eu odiasse a Copa do Mundo. Aí eu chegava no grupo, o que você é? Legal, né? Eu, é legal e tal. Porque eu tinha um medo de pôr a minha opinião. Eu era E contra levar mim. pedrada. Depois eu falava, meu Deus, ou eu tinha certeza das coisas, chegava lá, nossa, por que eu pensava isso? Eu duvidava de mim mesma, entendeu? E era péssimo, assim. E hoje não. Hoje assim, é tão claro, sabe? De você reconhecer os teus erros, obviamente, de você saber quando tu tá errado e você se colocar na posição vulnerável de ir lá pedir desculpa, ou, né, enfim. E é uma coisa simples, né? A Jaque que trabalha comigo, eu errei um horário contigo e errei com ela, porque eu não falei. E aí eu cheguei e ela falou, Clau, mas poxa, a gente combinou tal coisa, eu errei. Verdade, você tá certíssima, pode puxar minha orelha que eu falhei numa comunicação entre nós e deu errado por conta dessa falha. Então, quando você tem autoestima saudável, você não tem problema em lidar com as tuas fraquezas, com os teus Exatamente. defeitos, com os teus gaps e tudo mais. Assim como você também é bem tranquilo para lidar com o valor que você dá a si mesmo. E essa é a vida, e é assim que funcionam as coisas. E, Jana, foi muito bom ter você aqui no podcast. A gente já tá chegando no final, porque a ideia é essa, é um bate-papo descontraído e breve, que acho que nem foi tão breve, mas E enfim. falamos bastante, né? E a gente não vai parar de falar mais, se continuar Se aqui. deixar, a gente vai achando mais coisas. Já teve desabafo pra câmera, pras lentes da verdade, já teve muita coisa. Cada podcast eu solto uma aqui.
Já teve aí a sementinha, né, do Jornada Múltipla, então, né? Foi descoberta onde veio a sementinha do Foi, Jornada Múltipla. hoje teve a sementinha da jornada. Mas, Jana, eu quero te agradecer por ter estado com a gente aqui, participado desse bate-papo. A gente tá ao vivo no YouTube para todo o Brasil e o mundo. E depois, para quem quiser acompanhar, assistir, conferir. Opa, deu uma travada aqui. E obrigada mais uma vez por estar aqui, por fazer parte. É muito bom poder falar com você e relembrar coisas da onde era só insight e agora tudo tomou forma, né? Toda essa E o que eu construção. vejo no teu trabalho também, parabéns por tudo que você faz. E deixa aí uma mensagem, pode falar para essa câmera aqui, para as mulheres que estão te assistindo, que passaram, que talvez tinham uma carreira sólida e depois passaram a empreender, as dificuldades que elas tiveram, o tempo de dedicação. Você falou, poxa, eu dormi várias vezes por 2 horas. E às vezes a pessoa acha que é o fim do mundo porque ela teve que fazer isso, mas faz parte, é um degrau, né? São escolhas, né? São escolhas. Bom, obrigada então, primeiramente, Cláudia. Eu que fico, assim, muito agradecida de estar aqui, né? E poder contar tudo isso, compartilhar um pouco aí da minha jornada múltipla também, né? Fazendo parte aí especial do seu programa, do seu podcast. E então, o que eu quero deixar de mensagem é assim, né? Eu acho, vou me repetir, mas não tem muito como escapar, porque para mim mudou a minha vida, né? Mudou a vida da Cláudia, a gente estava falando aqui, a questão do desenvolvimento, né? Pessoal, profissional, enfim. Então, buscar sempre ampliar o seu autoconhecimento. E quando a gente fala assim, não é só passar pelo processo, né, Cláudia? É estar em constante mudança. Entender que não tem um começo e um fim de hoje para amanhã. É contínuo, né? E alta performance é isso. Eu sempre comento sobre isso. É hoje ser um pouquinho melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, e isso não vai ter fim. Então, entrar nesse movimento, porque quando você entra nisso, fica mais fácil de lidar com as adversidades. E buscar essa referência, porque nos momentos de desafios, né, que foi quando a gente viveu aí a pandemia, no momento de se reinventar, seja se reinventar pessoalmente, na sua vida pessoal, relacionamentos, seja se reinventar profissionalmente, então criar uma empresa, né, que muitas passam por isso, seja pela maternidade, seja por uma demissão, seja por outras questões, enfim, vai te facilitar muito a vida, né? Então pensar nisso assim e entender que também nada dura para sempre, nem o que é bom nem o que é ruim, né? Eu digo. Então Sim. assim, hoje você pode estar no topo da montanha e amanhã você pode estar no fundo do vale e vice-versa, né? Hoje você pode estar no fundo de um vale, mas entender que amanhã também você pode estar no topo da montanha, mas você precisa fazer a sua parte, né? Então, assim, identificar quais as oportunidades você tem e como você pode utilizar isso de melhor hoje a seu favor. Dedicar essa energia, ter essa atitude e falar, não, eu tô fazendo o que eu consigo de melhor hoje e que tá ao meu alcance. Então, alguns sacrifícios você vai ter que passar, né? Às vezes dormir 2 horas, às vezes dar uns passos atrás também, né? Andar numa velocidade bem menor da que você gostaria, né? Eu fiz isso esse tempo todo. Mas o importante é você não parar. Você tá Exato. caminhando, você tá investindo nisso e uma coisa que eu gostaria de falar que eu acho que foi bem fundamental, que é para ter essa te ajudar na resiliência e justamente persistir, não desistir, porque a vontade de desistir ela vem para todo mundo em algum momento, né? E às vezes todos os dias, e principalmente quando você não está vendo resultados como você gostaria. Então é justamente se aproximar de pessoas que já caminharam o caminho que você quer trilhar, porque essas pessoas vão te dar direção, vão te ajudar nos seus passos a ir mais rápido e também se aproximar de pessoas que têm os mesmos objetivos que você, né? Eu acho que assim, nesse tempo todo, agora eu não comentei sobre isso, mas falando aqui, nesse tempo todo eu tenho uma mentora, nesses 2 anos que eu tô me reconstruindo, eu fiz mentorias de diferentes cursos, né? Que eu fui me especializando. Então, eu tive turmas com as quais eu me aproximei, colegas que eu consegui estreitar o relacionamento para estudar, para trocar experiência. Eles foram fundamentais para eu não desistir, para eu entender que eles tinham dificuldades parecidas, né, ou diferentes, mas a gente se ajudar e se fortalecer, né? Então, isso é importante, porque realmente caminhar sozinho, sem uma parceria, dificulta mais e é muito mais fácil você desistir antes de chegar onde você Sim, precisa, com né? certeza. Então, eu acho que essa é a mensagem, assim, que eu queria deixar, né? Mas não Bacana. desista de fazer o que você precisa fazer, né? Faça na tua Com toda a velocidade, dificuldade, mas faça, né? mas faça Exato. um pouquinho por dia, né?
rasteje se for preciso, né? Como diz. Rasteje. Rasteje se for preciso em alguns momentos, porque em algum momento você vai voltar a correr pra Durma depois 2 voar. horas. Não tô falando pra dormir 2 horas. Você tem que dormir bem. É, O que essa importa até é que não você faz durante recomendo o muito, dia. porque Não. vem a consequência, né? Não, exato. Foi uma É escolha o que você e- faz durante o dia que vai fazer a diferença, não o tempo que você fica acordado, que às Mas vezes é às um vezes tempo em algum improdutivo. momento é o que você precisa, né? É. Era o que eu precisava, entende? Senão eu ia me sentir Sim. não fazendo. E pra mim Sim. ia ser pior. É que você não tinha outro tempo. Era esse, eu também. Não tinha. Né? E Mas aí claro vai. que veio a consequência, né? Depois eu precisei Claro. parar pra recuperar meu cérebro, o dobro. É, porque ele fica, né, cansado. É. É isso, então vamos finalizar mais um podcast, mais um episódio com a Jana. Qual câmera? Quer Aquela? passar redes sociais? Vamos passar, vamos passar. Ah, é. É, vamos passar, óbvio, não é minha. Nossa. Não precisa. Sim, fiquem à vontade então para me seguir, acompanhar lá os meus conteúdos, né, voltados aí para liderança, para times, para as equipes comerciais. É Jana Ciara Ribas, né, o Instagram. Tem o canal no YouTube também, depois eu vou ver se eu subo lá o podcast, mas Sim. agora aproveitem no canal do podcast da Jornada Múltipla. E também tem o site para quem quiser conhecer mais a fundo os tipos de trabalho para o mercado pet, que é janaciararibas.com.br. Tem lá no link da sua bio, né? Tem tudo lá no link da bio. A gente vai deixar Isso depois mesmo. na descrição também do nosso podcast no YouTube, pra galera acompanhar. Fechamos na qual câmera, amigo? Aqui, mas Eu. as pessoas sabem o que é aquilo que tá na mesa? O batom? Será que é batom mesmo? E aí, então vou deixar a Jana Será que fazer falamos? essa... Será que falamos? a gente fala já? O que é? Porque as pessoas não sabem em casa. Não, eu acho que eu vou fazer um suspense. Ah, é? Deixar alguém adivinhar. Se a pessoa adivinhar, dela você dá uma pra pessoa. É verdade. E tem gente ao vivo aí? A gente vai... É, porque a pessoa vai assistir, então se ela adivinhar, escreve e a gente entra em contato. Pode ser? Parece batom, mas não é batom. Parece batom, mas não é. É que quem me segue nas redes sociais pode saber o que é, porque já viu. É. Mas nem todo mundo. Vamos deixar o suspense, porque a gente sempre tem um batom aqui na mesa. Eu vou deixar esse suspense pra vocês pensarem o que é esse batom. No próximo episódio eu falo. Semana que vem. Opa. Fechamos mais um podcast e compartilha esse vídeo com seus amigos, você que acompanhou até aqui. Se inscreve no nosso canal e até o próximo episódio.